Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Salmos, no capítulo 27, e nós vamos ver o que Deus ele tem para falar conosco, em nome de Jesus, nosso Pai. Glória a Deus. É um salmo muito conhecido, talvez não muito pregado, mas o título já fala que é a confiança em Deus e anelo pela sua presença, em nome de Jesus. Diz assim o versículo 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no coração, no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me quando tu disseste: buscai o meu rosto. O meu coração disse a ti: ó teu rosto, Senhor, buscarei. Amém, meus irmãos? Vamos orar um minutinho para que Deus venha abençoar e confirmar grandemente, em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, neste momento, ó Pai, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas. Pai, nesse momento a tua igreja ora, o teu povo ora, onde quer que esteja, está orando, meu Pai, pedindo perdão pelos seus pecados. Meu Pai, nós somos dependentes de Ti, e sem Ti nada poderemos fazer. Senhor, nós cremos no Seu poder, meu Pai, na Tua glória e no Teu divino Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai, que neste momento o Senhor venha, meu Pai, nos perdoar por tudo, pelos maus pensamentos, as más condutas, as más palavras, os más olhares. Meu Pai, nós somos falhos, e nós estamos aqui porque nós, meu Pai, precisamos de Ti, precisamos da Tua presença, precisamos da Tua benignidade sobre as nossas vidas. Te apresento a vida de cada um, ó Pai, te apresento a vida dos Teus filhos, meu Pai, ouvintes também dessa mensagem, e que o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha falar com a Tua igreja, que nós precisamos ouvir a Tua voz, Espírito Santo de Deus, e dar vitória para cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos ouvintes, praticantes da palavra de Deus, nós lemos aqui alguns versículos do livro de Salmos, aonde o próprio Davi ele estava já acatando para si uma confiança em Deus, e seja, fazendo um anelo pela sua presença, ou seja, acatando a presença do Senhor e fazendo uma aliança pela presença de Deus na sua vida. Talvez Davi, por ter passado muitos momentos de angústias, momentos de desprezo, talvez pelo seu caminho errôneo, que ele errou também, talvez Deus pode ter ficado triste e se afastado de Davi.
Mas Davi ele passa a ter a confiança em Deus novamente, porque Davi ele começa a buscar a face do Senhor intensamente, pedindo resposta, pedindo que o Senhor não se afastasse o Santo Espírito da sua vida, pedindo que o Senhor viesse guardar Davi nos caminhos santos de retidão, pedindo que o Senhor viesse esconder Davi dos seus inimigos, dos seus opressores, dos seus caluniadores, dos seus difamadores, porque o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem joga por terra todo impedimento, o Senhor é quem nos edifica, o Senhor é quem nos dá vida e vida com abundância. O tema dessa mensagem vai dizer que Deus, Ele ouve tudo o que nós queremos falar para Ele, toda a gama da tristeza e alegria da vida. Nós podemos agradecer ou podemos dizer que estamos até mesmo bravos com Ele. Estando nós felizes, deprimidos, preocupados ou esperançosos, Deus sempre nos recebe bem. O autor dessa mensagem, quase a metade dos salmos, de 73 salmos, de 150 salmos, 73 são atribuídos a Davi. Falar que um salmo é de Davi pode significar que ele foi escrito por Davi, que ele é sobre Davi, ou ainda que ele foi inspirado por Davi. Outros salmos são atribuídos a Salomão, Moisés, juntos com os líderes do ministério da música, como Coré e Asaf. E alguns salmos não são atribuídos a ninguém. A data dessa história, aonde foi relatado não só o capítulo 27, mas todo o livro de Salmo, a maioria dos salmos é impossível ser datada, porque expressam sentimentos íntimos e ao invés de fatos históricos. E alguns salmos, entretanto, se referem à vida durante o exílio judeu na Babilônia, nos anos 500 anos de Cristo. Então os salmos poderiam cobrir quase 1000 anos, de volta ao tempo de Moisés, por volta de 1400 anos antes de Cristo. E o local dessa história, a maioria dos salmos são sobre o povo de Israel, e alguns deles foram escritos no Egito, outros na Babilônia, onde hoje está o Iraque. Davi, ele vai suplicar a Deus, pedir mais a presença de Deus na sua vida. No capítulo 27, no versículo 1, ele já vai estar expressando, talvez, o seu sentimento, o seu ser, o seu íntimo, de dentro para fora. Aqui não fala para quem ele está expressando, ou aqui não fala para quem ele está falando a respeito da vida de Deus para com ele, mas ele vai falar que o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem eu temerei. O Senhor, ele tem que ser a luz em nossas vidas, o Senhor tem que ser a luz resplandecente no nosso ser, porque o próprio Senhor, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo resplandecente, ele se faz presente em nossos meios, ele se faz presente em nossas vidas, porque o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Porque Davi, ele fala que teme, porque é o temor de Deus sobre a vida dele, é o temor de Deus sobre mim e a tua vida, meus irmãos. Se nós não temermos a Deus, se nós não tememos ao próprio Espírito Santo, como é que vamos obter salvação no dia da redenção que Deus vem buscar a tua igreja? Como é que vamos obter bênçãos espirituais, materiais sobre as nossas vidas, se nós não tememos a Deus? E se nós não tememos a Deus, andamos de qualquer maneira, falamos de qualquer maneira, pensamos de qualquer maneira, agimos de qualquer maneira, ou seja, fazemos tudo errado. A partir do momento que nós tememos a Deus, que é a luz, o caminho da nossa salvação, as coisas de Deus espiritual, que está no reino de Deus, ela inclina para as nossas vidas. As coisas são mudança, as coisas são diferentes. A salvação no lar, a salvação na tua casa, a salvação na tua família, e o nome do Senhor é glorificado.
Ele ainda vai expressar ainda os seus sentimentos com as palavras contínuas. O Senhor é a minha força, é a minha vida. A força que nós temos, ela vem de Deus. O impulso que nós temos em nossas vidas é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que nos dá força para nós caminhar, para nós engatinhar, para nós vencermos as pelejas, vencermos as lutas, vencermos as afrontas, para o nome do Senhor ser glorificado, meus irmãos. Ele ainda vai dizer que o Senhor é a força da sua vida, de quem me recearei. O que quer dizer recearei? Acreditar. Ele está dizendo: eu acredito que o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida, e nele eu me recearei. Ou seja, nele eu acredito. Então, se nós não depositarmos a nossa fé em Deus e acreditar, as coisas se tornam impossíveis em nossas vidas de se cumprir, ou seja, de se realizar. Porque o Senhor, Ele tem bênção sim para a igreja, o Senhor tem bênção sim para o seu povo, o Senhor tem bênção sim de salvação e promessas para a nossa família, para os cônjuges, até mesmo para pessoas próximas das nossas vidas. Porque Deus, Ele é amor, Deus, Ele é justiça, mas Deus também, Ele é gratidão, salvação, amor eterno, compaixão, benignidade. Deus é tudo para conosco, mas nós temos que acreditar, nós temos que confiar, não podemos desfalecer, não podemos desacreditar, e sim temos a esperança em nosso coração que tudo vai dar certo, tudo é no momento de Deus, tudo é no tempo de Deus, tudo vai dizer, como a palavra fala em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nós fazermos tudo debaixo das mãos protetoras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus está no controle de tudo, e a confiança que Davi tinha em Deus é a mesma confiança que nós temos que ter também no nosso Deus. Se até aqui nós estamos, se até aqui nós estamos buscando a face do Senhor, se até aqui nós estamos congregando, porque tem um Deus que peleja pela minha e pela tua vida, em nome de Jesus, meus irmãos. Salmo 84, versículo 11 diz assim: porque o Senhor Deus é um sol. Nós falamos de luz aqui, Ele é a luz para a minha vida, Davi disse. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Está vendo como Deus, Ele não negará bem algum para os que andam em retidão? Ele não nega. Qual o pai que vai negar para o filho algo que o filho precisa, se o pai tem condição? O pai não nega. O pai quer o bem para o seu filho, a mãe quer o bem para a sua criança, a mãe quer o bem para os seus filhinhos. Assim é Deus. Deus, Ele jamais vai negar. Deus, Ele jamais vai recusar a dar bênçãos espirituais e materiais. Mas para isso, nós temos que confiar em Deus e tentarmos andar em retidão, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, fugir da aparência do mal, fugir das pessoas que não têm compromisso com Deus, fugir principalmente das rodas dos escarnecedores, para que Deus venha achar graça na minha e na tua vida, e para que o Espírito Santo de Deus, Ele venha fazer morada celestial no templo que é nós, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3,16 vai dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Ele é um escudo. Se o Espírito Santo habita na minha vida e na tua vida, é um escudo protetor para as nossas vidas. Não, irmãos, não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Não perdeis o escudo, o Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas. Peleja pela tua salvação. Peleja pelo Deus
que fez os céus e a terra sobre a tua vida. Fuja da aparência do mal, fuja do pecado, fuja das coisas ilícitas desse mundo. Procure agradar a Deus em santidade, retidão, obediência, para vocês verem o que Deus vai fazer sobre a vida da igreja, para que vocês venham ver Deus pelejar ao teu favor. Os inimigos podem até menosprezar, os inimigos podem até difamar, mas Deus é um advogado justo e fiel para as nossas vidas, para o nome do Senhor ser glorificado, amada igreja. Recapitulando o Salmo 84:11, porque o Senhor, Deus é um sol, Ele brilha em nossas vidas, é um escudo. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam em retidão. Aos que andam em retidão para com Deus. É isso que Deus faz para as nossas vidas. É isso que Deus faz para todos aqueles que andam em retidão à sua palavra. Deus, Ele dá vitória. Deus, Ele dá força. Deus, Ele dá tudo para aqueles que precisam. A Bíblia diz ainda em Êxodo 15, versículo 1, o cântico de Moisés. Gratidão a Deus. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançando no mar cavalo e seus cavaleiros. Isso foi a vitória que Deus deu a Moisés e ao povo de Israel, lançando no mar os cavalos, os cavaleiros de Faraó, para o povo passar e ter a vitória em nome de Jesus. Está passando por luta? Peleja em Deus. Está passando por luta? Confia no Senhor, meus irmãos. Está passando por problemas, dificuldade? Confia no Senhor, que Deus, Ele vai dar vitória no tempo certo. Confia no Senhor, que Deus vai jogar por terra os teus inimigos. Confia no Senhor, que Deus vai confundir os inimigos. Confia no Senhor, que Deus vai te dar a vitória, vai te dar o galardão, vai te surpreender, vai salvar a tua família, vai salvar a tua casa, vai salvar os teus amigos, para o nome do Senhor ser glorificado. Deus, Ele é Deus de justiça. Deus, Ele é Deus de paz. Deus, Ele é Deus de amor. Deus, Ele se agrada daqueles que andam em retidão, que confiam nele, que confiam principalmente na sua palavra. Aqui ainda vai dizer, Davi ainda se expressando o seu sentimento: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Por que ele fala isso? Ele fala porque ele já estava plenamente confiando em Deus. Os inimigos já iam cair por terra. Por mais que tentasse tocar na sua carne, na sua vida, tentar tocar no seu íntimo, não iria conseguir. Iam cair por terra, iriam tropeçar, porque o Deus de Israel estava com Davi. O Deus que nós servimos também tem que estar em nossas vidas, porque nós confiamos, exaltamos o seu santo nome, e Deus, Ele dá a vitória. É falta de emprego, confia em Deus. É falta de algo na tua despensa, confia no Senhor. Deus, Ele vai suprir as tuas necessidades. Deus vai suprir aquilo que você está pelejando, lutando, e tendo confiança no Senhor, Deus, Ele vai exaltar e vai confundir os teus inimigos, para o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Olha a confiança que ele já tinha. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria. Se ele tinha matado Golias, ainda moço, novo, apacentando as ovelhas do seu pai Jessé,
Isso aqui ele já estava no seu reinado. Pelaquela confiança que ele teve de afrontar um filisteu, matar com pedras dentro de uma funda. Imagine mais para frente a confiança dele para com Deus. Por mais que ele tinha pecado, cometido um adultério, um homicídio, mas ele desfaleceu. Ele caiu em ruínas. A sua família foi destruída, o seu reinado foi destruído. Mas Deus o exaltou novamente. Todos os salmos de Davi, Davi suplica a Deus pedindo misericórdia. O Salmo 51, se nós formos ler, Davi ele se humilha pedindo perdão para Deus por tudo, pelo que ele cometeu lá em 2 Samuel, quando ele caiu com Betseba. Então tudo tem uma resposta para as nossas vidas. Tudo tem resposta para o nosso ser dentro da palavra de Deus. São súplicas, são cânticos, são louvores a Deus, são promessas de Deus para nossas vidas. Mas para isso temos que confiar em Deus, para isso temos que deixar as coisas ilícitas de lado e andar em retidão à palavra do Senhor. Deus ele vai trabalhar na minha e na tua vida, através da nossa perseverança e confiança em Deus. Ainda que um exército cercasse Davi, Davi confiaria no Senhor, porque a última palavra, a última resposta, a peleja maior e total vem da parte de Deus para a vida de Davi. Pode os inimigos dizer que você não vai conseguir, pode os inimigos tentar te oprimir com palavras torpes, mas Deus vai dar resposta para a tua vida. Deus vai exaltar a tua vida, Deus vai exaltar o teu ser, para o nome do Senhor ser glorificado e esse Satanás cair por terra, em nome de Jesus. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir, ou seja, inserir no seu templo. Está vendo como Davi, ele já queria estar buscando a Deus constantemente? A face do Senhor está inserido no templo, buscando a Deus, falando ali das coisas de Deus, talvez com pessoas que estavam confusos dentro da palavra, dentro do Torá, que é o Antigo Testamento, escrito por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas Davi ele estava querendo buscar a face do Senhor, para o nome do Senhor ser glorificado, meus irmãos. E ele ainda vai dizer: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me concederá e por-me-á sobre uma rocha. Ou seja, Deus ia firmar os seus passos. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferei sacrifício e júbilo ao seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Está vendo, igreja? Como é bom a gente cantar de coração para com Deus, agradecer a Deus em tudo, não somente nas orações, mas também em oração, em propósito com Deus. Não precisa estar só dentro da igreja para cantar. Cantamos também em casa, cantamos no trabalho, cantamos na fazenda, cantamos na chácara, cantamos no seu pomar, nas suas colônias. É exaltação ao Senhor. Tudo vem do coração. A Bíblia diz que tudo procede do coração para fora. Quando nós exaltamos ao Senhor em cânticos e louvores, Deus ele se agrada, porque cantamos de coração, em exaltação ao Senhor. Aí ele vai dizer ainda: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Deus ele responde. Deus ele responde. Quando nós estamos na presença de Deus, ou quando não estamos, mas estamos fazendo de tudo de coração, pedindo a sua infinita misericórdia para as nossas vidas, Deus ele inclina assim os seus ouvidos, porque não está agravados, não estão fechados, mas sim abertos para ouvir toda a súplica e a oração da igreja. Às vezes pensamos, às vezes falamos, mas será que o Senhor está ouvindo as minhas orações, as minhas petições, as minhas súplicas?
Depende como está a nossa conduta. Mas Deus, Ele ouve sim. Deus, Ele ouve. Porque às vezes Deus não fala, Deus, Ele se cala, mas Ele está esperando uma posição minha e sua. Ele está esperando uma decisão minha e sua, para que nós venhamos engrajar e retornar para os seus caminhos, retornar para a sua obra. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É Deus que levanta o homem, é Deus que dá força para a mulher, para que nós venhamos ter um novo objetivo, novos traços a ser retomados, para que Deus venha cumprir a sua justiça divina sobre a minha e a tua vida, para que tudo venha voltar novamente a ser como era, para que nós venhamos fazer a obra do Senhor. Deus, Ele ouve sim as nossas orações. Deus, Ele ouve sim a nossa súplica, para o nome dEle ser exaltado. E Ele queria uma resposta: responde-me. Responde-me, Senhor. Talvez ele estava pensando que Deus não estava ouvindo. Talvez ele estava pensando que Deus estava calado para com ele. Tem hora que Deus se cala para ver a nossa perseverança, para ver a nossa atitude, para ver o nosso proceder para com Ele. Deus, Ele se cala, mas uma coisa é certeza: Ele não nos abandona, meus irmãos. Não nos abandona, porque o próprio Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Deus não lança ninguém fora da sua presença. Às vezes nós, por pequena rebeldia ou por pequeno caso, nós saímos da presença de Deus. Mas o maior prazer do Senhor é que nós estejamos sim na sua presença, para que um dia nós venhamos herdar o gozo eterno, a salvação da minha e da tua vida e da tua alma, em nome de Jesus. E aqui ele vai dizer ainda: glória a Deus, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não me esconda de mim a tua face, não rejeite o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes e nem me desampare, ó Deus, da minha salvação. O que ele disse para com Deus? Para que Deus não viesse rejeitar ele com ira. Por quê? Talvez ele não estava agradando a Deus. Talvez tinha feito coisas erradas, pedindo perdão sempre no salmo, pedindo misericórdia, achando que Deus ainda estava irado com ele. Mas não, Deus estava se agradando do seu novo comportamento. E não foi à toa que Davi, ele foi o segundo coração de Deus. Ele foi o segundo coração de Deus. Aqui ele vai dizer: não esconda de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, e não me deixes e nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai, a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Está vendo como Davi reconheceu que o próprio Deus tinha amparado Davi? O próprio Deus estava com Davi, por mais que fosse rejeitado pelos seus. Às vezes nós pensamos isso, às vezes nós passamos também por esses momentos. Estamos desamparados, estamos sendo rejeitados pela família, mas Deus não rejeita os seus filhos. Deus não rejeita os seus. Por quê? Porque nós fomos comprados pelo preço de sangue, e aceitamos Jesus, o próprio Deus, como o único e suficiente Salvador. E por mais que passamos por momentos difíceis, angustiosos, momentos até mesmo de angústia em nossas vidas, Deus, Ele contempla e conhece o meu e o teu coração. E por isso Deus, Ele não vai te rejeitar, Deus não vai te jogar as traças. Talvez Deus permite acontecer para ver as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo para merecer a sua infinita misericórdia. Agora, para merecer a misericórdia e a gratidão de Deus, tenhamos que reconhecer, voltar ao primeiro amor e praticar as boas novas obras sobre as nossas vidas, para o nome do Senhor ser exaltado. Quem recebe essa mensagem, bata a palma e glorifique a Deus. Que Deus venha abençoar grandemente a vida dos nossos irmãos,
a vida de todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, em nome de Jesus.